Este é o Vale. Olá, eu sou Elcio Costa e esse é mais um episódio do podcast Líderes, o podcast de O Vale, que entrevista quem é notícia na região metropolitana do Vale do Paraíba, no setor de economia, negócios, política, sociedade. Nesse episódio nós estamos recebendo Maria Rita Cingulano, engenheira, presidente da Convap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Obrigado, Maria Rita, por atender a gente na sua agenda tão corrida. Eu é que agradeço o convite. Muito prazer estar aqui com você. Sim, vai ser uma conversa muito boa. Antes da gente passar para a entrevista propriamente dita, eu aviso que esse podcast tem o apoio da Unital, pós-graduação Unital. Invista no seu futuro profissional. Quer saber mais? Acesse o link que tem aqui na tela e as inscrições já estão abertas. Mais uma vez, pós-graduação Unital. Invista no seu futuro profissional. Maria Rita, agora nós vamos começar nosso bate-papo. Primeiro eu vou te apresentar um breve currículo seu, breve mesmo, que se colocar tudo, nós vamos passar os 50 minutos do podcast só lendo o seu currículo. Bom, Maria Rita Cingulano, presidente da Convap, eleita para o biênio 2023-2024 e reeleita, reconduzida ao cargo para o biênio 25-26. Você é a primeira mulher a assumir a entidade, né? A entidade de 1980, nesses mais de 40 anos, você é a primeira mulher a cravar um espaço na presidência da Convap. Engenheira civil, com mais de 35 anos de carreira, é natural de Ervália, em Minas Gerais. Você, ao longo da carreira, foi secretária de Obras, secretária de Habitação da Prefeitura de São José, onde também, anteriormente, foi diretora do Departamento de Habitação e diretora do Departamento de Transporte. Seria uma coisa, mobilidade hoje no jargão atual. Atualmente é diretora proprietária da empresa Planejar, Consultoria e Planejamento Urbano Limitada. Exatamente. Ficou alguma coisa tão muito importante fora disso? Mãe de 2 filhos lindos, segundo você. Exatamente. Mãe de 2 filhos lindos. E antes, comecei a minha carreira mesmo aqui em São José. Eu fui presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, antes de ir para a prefeitura, que foi um aprendizado grande também, né? Esses lugares todos que a gente passa, na realidade, é um grande aprendizado. É né? uma escada, né? A gente vai evoluindo, até chegar um momento que, de repente, desabrocha. Então, a gente tem um problema sério com isso na vida, eu acho, né? Na hora que a gente aprende bastante, aí todo mundo se aposenta. Por isso que as pessoas perguntam, mas você não vai se aposentar? Eu falei, mas agora que eu sei alguma coisa, como eu vou me aposentar? Nós não temos isso? Quando você adquire conhecimento, pessoas, aprende, evolui, aí você se aposenta. Tá vendo? Eu também penso parecido com você. Desperdício, é isso. Maria Rita, como é que é ser mulher e chefe, né, presidente? Nesse clube do Bolinha, que durante mais de 40 anos foi gerenciado e dirigido por homens. A Convap. Na verdade, por ser engenheira há 35 anos, como você disse que eu me formei, já eram pouquíssimas mulheres, né? E depois eu assumi cargos, por exemplo, eu fui a primeira mulher a ser secretária de obras de São José dos Campos. É um cargo no geral, ocupado por homens também, né? Então eu acho que é meio minha trajetória, assim, né? E assim, eu acho que ser presidente da Convap agora foi uma consequência de tudo isso. E a Convap, na realidade, é um grande colegiado, né? Nós temos lá... Eu sou presidente, mas nós temos 17 vice-presidências e que são todas essas pessoas aí que já foram presidentes ou não, mas que são competentes e que têm grandes construtoras. Então, a Convap é essa coisa de as pessoas conviverem e embora sejam todos concorrentes, todos trabalham com o mesmo objetivo. Então, eu aprendi muito lá em relação a isso. Agora, dentro da entidade, você não tem construtora. Na realidade, você presta serviço para as construtoras na sua empresa, né? Isso facilita ou dificulta a sua atuação ali naquele meio? Quando me convidaram para ser presidente, foi a primeira coisa que eu coloquei. Gente, mas eu não tenho uma construtora, né? E achei até que para o mercado ia ser difícil isso. Mas hoje eu acho que é até confortável, né? Porque
quando eu estou defendendo um processo, eu não estou, quase eu não estou puxando sardinha para o meu lado, já que eu não tenho uma construtora, né? Mas eu acho que como eu trabalho para todos eles, entendo o processo de todos eles, eu trabalho para quase todas as consultoras de São José, eu acho que é bastante tranquilo essa convivência com todos eles, com o poder público, né? A gente tem uma convivência enorme com o poder público, então eu acho que é bastante tranquilo isso. Qual a importância, na sua opinião, como uma entidade como a Convap na cidade? E como reciclar uma entidade de classe que tem mais ou menos mais de 40 anos? Isso, O mundo mudou desde os anos 80 do século passado, quando a entidade nasceu. Como é que atualiza uma entidade, já que daqui a pouco fica cinquentona? Então, a primeira coisa eu acho, olha, uma mulher assumir já foi uma grande atualização, né? Porque as mulheres hoje estão ganhando destaque nas construtoras, então natural que ganhasse também na Convap. Mas o que eu acho é que nós estamos preparando os jovens para assumir. Os jovens, foi um grande legado que começou com o Zé Renato aí, que foi antes de mim, o Zé Renato Fedato. E agora, as construtoras em São José estão sendo assumidas pela segunda geração, em algumas até terceira. E nós temos também jovens aí que abriram construtoras, que são grandes construtoras. Então, se eles estão assumindo as construtoras, natural que a gente os prepare para assumir também a associação. Então, eu acho que é isso. Nós temos lá um grupo que se chama NEGEA, que é Núcleo de Jovens Empreendedores. Já tem, desde antes da gestão do Fabiano, então começou na gestão do Paulo Cunha, e o Fabiano, inclusive, que criou. O Fabiano Moura, que também foi presidente da Convap, e esses jovens, eles então fazem esse trabalho todo de buscar inovações, eles estão sempre buscando palestras novas, coisas novas, e é isso que faz a entidade se manter jovem, né? E aí é natural que já, provavelmente depois de mim, eles esses jovens assumam a entidade. A entidade morre quando fica o mesmo presidente anos, as mesmas pessoas anos. As mesmas ideias. As mesmas ideias. Principalmente, é que as mesmas pessoas normalmente têm mesmas ideias, né? É difícil, às vezes, ter essa reciclagem, né? Isso. Então, eu acho que é isso que não deixa as entidades morrer. É você reciclar e deixar outras pessoas entrarem, ouvir outras pessoas. Eu acho que é isso. Agora, a Convap sempre foi uma entidade dinâmica na cidade, né? Ela pesquisa de mercado, avaliações, eventos, e vocês estão caminhando para um evento que é importante para a cidade, que é um evento que já tem uma história na cidade, que é a Construvale, né? Que acontece agora no início de outubro, lá no Vale Shopping. Mas o que é essa Convap? O que essa Construvale desse ano é diferente das outras? Qual a expectativa sua e da entidade para esse evento? Quantas empresas vão estar presentes? O que você pode contar para a gente sobre a Construvale 2025? Então, a Construvale, ela teve 10 edições, né? Depois ela parou por 10 anos e retomou no ano passado. Aí foi um pouco pela crise da construção civil, depois pela pandemia, todas essas coisas, e nós retomamos o ano passado. Foi um grande sucesso o ano passado. Esse ano, então, ela é de 9 a 12 de outubro, então tá aí, né? E hoje nós temos 89 marcas, né? E 150 estandes. A Construvale, ela é a maior feira do interior do Brasil na área da construção civil. Eu ia falar de São Paulo, mas se é de São Paulo, é do Brasil, né? Porque ela é maior, inclusive, de que feiras de capitais de outros estados. E tem bastante novidade. Além de palestras diferentes, esse ano a gente quer fazer um debate, inclusive, não um debate, mas um painel com os prefeitos eleitos da região, porque a Convap é da RM Vale. Então, a gente tem buscado muito uma relação com as outras cidades, né? A gente visita os prefeitos, Jacareí, Taubaté, a gente tem uma boa relação, Caçapava, lá embaixo, as cidades lá do litoral, especialmente Caraguatatuba, já fomos 2 vezes visitar o prefeito, a pedido dele, uma vez inclusive. Então a gente quer trazer esses prefeitos para mostrar a sua cidade, todos eles terão estandes na Convap. Já tem uma data para esse evento com os prefeitos ou ele vai ser diluído ao longo desses 9 A ideia é que seja no dia 9, que é o primeiro dia da Construvale, na parte da tarde, né? Nós vamos colocá-los todos num painel juntos, todos os
prefeitos, porque é importante, nós não só nós temos sócios nessa cidade, como os nossos sócios daqui constroem nessas cidades, né? Sim, a região é muito ligada, né? Muito ligada. E aí estão começando um movimento muito interessante que até o Manara, que começou, o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José, que é trabalhar junto com os outros secretários, né? Eles se juntaram aí, Caraguá, Jacareí, Taubaté, Caçapava, os secretários se falam porque tem assuntos, mobilidade, saúde, meio ambiente, que não adianta você fazer um só, né? Não adianta São José, uma cidade só. Não adianta, por exemplo, São José tratar esgoto e a cidade do entorno jogar todo o esgoto no Rio Paraíba. Nós temos que trabalhar junto. Então, é um pouco discutir esse assunto entre os prefeitos. O Vale do Paraíba tem essa característica que as cidades todas são muito ligadas umas com as outras, né? Elas são interligadas, né? Você mora numa cidade, trabalha na outra, estuda em outra, você tem essa mobilidade entre as cidades e também tem essa questão que uma é pertinho da outra, né? E não são separados por cercas nem por muros, né? Então tem que ter essa integração, né? É uma ideia muito boa. Durante muito tempo, né, ainda tem um pouco isso. As prefeituras é como se fosse um certo ciúme uma cidade da outra, né? Mas agora nós temos prefeitos jovens eleitos nessa cidade, com outras cabeças, então eu acho que é um momento muito propício para essa discussão da necessidade de interligação dessas cidades, não só viária, mas interligação de serviços, de muitas outras coisas, que já acontece. Os prefeitos precisam se dar conta de como vão usar isso, porque já acontece, a população já faz isso, né? Agora, deixa eu fazer um parêntese exatamente para a gente voltar para Construvale, que eu queria ter algumas outras informações. Você teve contato com essa geração de prefeitos que está entrando agora? Tem prefeitos novos, né? Taubaté, Sérgio, primeiro mandato, Celso Florencio em Jacareí, primeiro mandato, o Ian em Caçapava, primeiro mandato. O Anderson não é primeiro mandato porque ele já estava aí, já tem uma experiência grande no setor executivo. O que você sentiu dessa geração que está chegando? A gente pode ter surpresas positivas, surpresas negativas, nós tivemos várias no passado. Surpresas positivas com essa geração que está chegando? Eu acredito que sim. A gente teve contato com todos eles, fazendo reuniões mesmo. O Celso, a gente já tem contato desde antes. Olha, só para você ter noção do que a gente tenta ajudá-los. Eu sou delegada no plano diretor de lá, então eu vou lá votar quando tem o plano diretor, porque a gente discute planos diretores, lei de zoneamento. As pessoas, os prefeitos às vezes não dão muita importância para isso, mas é muito importante para a cidade, né? Como você define a sua cidade. E a gente tem conversado muito com todos eles. Eu acho que tem, primeiro, uma vontade de acertar, conversando com todos eles, né? E um dos grandes problemas é que muitos deles pegaram cidades financeiramente muito mal, né? Uma situação triste. Muitas delas. Então, às vezes, o prefeito quer trabalhar, mas vem as dificuldades todas do dia a dia, né? E eu acho que esse é um grande problema para os prefeitos, é isso, é você não ser engolido pelo dia a dia. Eles têm todos grandes planos para as cidades, grandes projetos, mas eles têm que tomar cuidado para não ser engolido por esses, principalmente os problemas financeiros do dia a dia. Mas eu tenho uma esperança, sim, de que nós vamos ter uma revolução aí nessas cidades nos próximos anos. Bom, muito bom. Tomara que você esteja certa, porque a gente está precisando de boas notícias, né? Excelente, é verdade. Agora, a Construvale, entrada gratuita, se eu quiser ouvir os prefeitos, o painel dos prefeitos, ou visitar a Construvale, entrada gratuita, estacionamento garantido, porque o espaço ali é extremamente bom, e uma expectativa de negócios de 100 milhões de reais, é isso? O ano passado nós tivemos 100 milhões de negócios. Foi uma surpresa até pra gente. Como tinha muitos anos que a gente não fazia Construvale, né? Sim, teve um lapso grande. Então teve empresa que foi muito mais porque é sócio da Convap, eu vou, e se surpreendeu com vendas, né? Então, esse foi o volume do ano passado, que a gente espera que se repita e até aumente. Tomara. Então, pelo jeito, pelos números, é um bom negócio buscar imóvel numa feira desse tipo?
Eu acho que, primeiro, você tem condições especiais e, segundo, no mesmo local você tem todos os imóveis que são ofertados, não só em São José dos Campos, mas em toda a região. Então, você tem mais condições de escolher, você tem a Caixa lá que vai fazer para você na hora a simulação, né? A Caixa Econômica vai fazer a simulação na hora, você vai ver se cabe, não cabe no seu bolso. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para quem quer adquirir um imóvel. E para quem, é bom deixar claro, o Vale também vai estar participando do evento. Com certeza, grande parceiro nosso. Grande parceiro, sempre histórico, né? Na Sim, região, sim. a parceria entre o Vale e a Convap, tanto noticiando o que vai acontecer lá, como presente no evento, né? Visite também, faça o convite para quem nos acompanha. Isso, já estou te convidando aqui de público para abertura no dia 8 à noite, um coquetel de abertura, você é nosso convidado também. Com certeza, já vou pentear o cabelo de um jeito mais simpático, estarei lá. Agora, falando de mercado, tá fácil comprar um imóvel em São José? O sonho da casa própria, que fala que o brasileiro tem um sonho da casa própria, historicamente. Tá fácil. O mercado tá simpático a isso? Então, nós temos bastante ofertas, né? E nós temos dois grandes problemas, né? A Convap, no geral, as entidades não gostam muito de falar dos problemas. Mas você tem dois grandes problemas hoje. Você tem o juro, né? A altura que está os juros. E então você começa a ter um problema você vai diminuindo quem consegue financiar um imóvel, né? Você vai diminuindo essa pirâmide de quem consegue financiar um imóvel. Mas uma pirâmide, às vezes é um funil, né? Porque você vai funilando, sai... Então, esse é um problema. Então, os juros é um problema. E a construção civil em si tem um grande problema hoje, que é a mão de obra. Mas não é a construção civil, né? Na realidade, todos os setores. Nós temos um grande problema de mão de obra. Só para você ter noção, nós chegamos a um ponto que agora nós estamos fazendo, nesse momento, a Convap, junto com o Senai, nós estamos fazendo um curso de azulejista para mulheres. E vamos fazer vários outros direcionados para mulheres, para ver se a gente traz uma outra mão de obra para a construção civil. Né? Nós temos diariamente 500 vagas abertas na construção civil que não são preenchidas na região. O engraçado é que os números de emprego mostram que existe uma contratação acelerada nesse setor. Apesar disso, ainda tem vaga sobrando. Tem muita vaga sobrando. Que perfil, mais ou menos, que você falou do curso de azulejista, mas que perfil, por exemplo, existe? Está faltando todos os perfis. Você está faltando desde o ajudante de pedreiro, carpinteiro, engenheiros, arquitetos, né? Eu estava vendo uma entrevista esses dias do presidente do Confea, né? Que na realidade nós formamos 3 vezes mais advogados do que engenheiros. Nós temos uma falta de mão de obra de engenheiros hoje muito grande e nós vamos ter daqui um pouquinho muito maior ainda, porque estão acabando as faculdades de engenharia por falta de alunos. Então, por que isso? Por que essa tendência? Porque você atribui a quê? Eu atribuo a uma geração que está vindo que quer tudo rápido e fácil, né? Um curso de engenharia são 5 anos. Né? E não é só o curso, né? Tem um curso, experiência inicial. Experiência. E aí você vai lá, faz um curso de TI de 1 ano e meio, né? E você vai trabalhar do mesmo jeito. Ou então, eu não quero nem fazer de 1 e meio, eu quero ser influencer, né? Então, eu acho que um dos grandes problemas é isso, né? Mas nós vamos ter um apagão de mão de obra de engenheiros num curto espaço de tempo aí. Mas, na realidade, hoje nós temos falta de todas as áreas na área de construção civil, desde o ajudante de pedreiro até o engenheiro. Aquela questão que a gente pensava no passado, por exemplo, o primeiro emprego do cara é na construção civil. Se mantém? Porque o cara... não é um preconceito, né? Mas, olha, o cara começando a trabalhar, o que eu sei fazer? Não, você carregar... Então, empurrar carrinho, carregar areia. Pois é, mas... Muito tempo teve essa ideia, né, na construção civil. Na realidade é isso. A construção civil, ela sempre foi isso, né? Principalmente quando você tem problemas, quando você precisa retomar a economia, a construção civil que retoma primeiro. Sim. Justamente por isso, né? Você consegue pegar desde o profissional que não tem nenhuma experiência até o muito experiente. Então, mas hoje essa pessoa que ela não enxerga a construção civil como o primeiro. Ela vai querer ser
a motoboy, ou ela vai, né? Então você tem, Outras alternativas. além de que as pessoas não gostam muito de falar, mas tem muita gente que recebe Bolsa Família e não quer trabalhar, né? Porque recebe o mesmo tanto de que se ele fosse trabalhar. Esse é um outro problema que a gente precisa repensar no país, né? Não sou contra, mas precisa ver quem precisa realmente dessa ajuda toda do governo, né? Porque realmente nós estamos cada vez mais com problema. E nós fizemos uma pesquisa, e teve uma pesquisa até a nível nacional, que é a CEBIC, nós somos filiados à CEBIC, que o que acontece? Antes o cara começava de ajudante, pedreiro, mestre de obra, e aí ele já punha o filho dele trabalhar. Sim. Hoje ele fala, ele não quer levar o filho, ele quer que o filho seja advogado. Mesmo que o filho depois vá dirigir Uber, não tem problema. Mas então assim, a gente precisa retomar não existe um glamour na carreira na construção civil, né? Então, esse é um outro grande problema. Antes, o pai levava o filho, hoje ele não leva mais. Então, nós precisamos buscar soluções para tudo isso. Uma das soluções é que a gente tem trabalhado muito é a industrialização da construção civil, né? Cada vez mais buscar métodos. A construção civil é uma das indústrias mais atrasadas em termos de industrialização, né? E nós precisamos cada vez mais buscar métodos, né, que demande menos mão de obra, que seja mais rápido na construção, e é isso que a Convap tem trabalhado. Você pode me dar um exemplo como é que a gente consegue introduzir, por exemplo, essa tecnologia dentro de um processo que basicamente se mantém muito parecido desde os últimos anos? Então, nós temos bastante métodos diferentes hoje de construção, materiais diferentes que são mais rápidos, né? E a gente traz todas essas palestras, esses cursos. A gente ainda tem uma aceitação pequena de quem compra para você, por exemplo, parede de drywall, você põe num apartamento, se você tiver com a parede tradicional, de drywall, quem compra ainda prefere o tradicional, né? Você ainda tem uma certa resistência a esses métodos todos. Mas se você vai hoje em construções, mesmo aqui em São José, existem muitos processos, por exemplo, antes você tinha um eletricista, mestre de obra, ou que você pegasse hidráulica, né? O cara tinha que ir lá, pôr peça por peça. Hoje, você já vem os kits prontos, né? Quase já tudo montado. Uma simplificação de processo. Exato. Uma simplificação de processo. Também, hoje nós temos obras mais limpas, obras mais... maquinários muito mais modernos. Então, é uma tentativa de industrializar a construção civil e que eu acho que vai acontecer muito nesses próximos anos. Apesar desses gargalos que você falou, como é que está o mercado? Dados divulgados pela própria Convap em julho mostravam que o mercado imobiliário de São José segue em expansão, né? Valores numéricos em valor geral de venda, uma expansão de 4,3 bilhões nos últimos 6 meses, 67% das unidades já comercializadas. Essa tendência se mantém nesse segundo semestre? No segundo semestre, sim. A gente tem uma grande preocupação com o que vai acontecer com o ano que vem no mercado, né? É uma grande preocupação nossa. Mas o que nós ainda continuamos assim, o que aconteceu com o mercado de São José nos últimos anos, né? Ele se diversificou muito, né? Antes a gente tinha apartamentos médios, padrão médio, era o que mais tinha em São José. Hoje nós ficamos muitos anos sem ter alto padrão em São José. Apartamentos de alto padrão. Então, quem queria morar de alto padrão, morava em casa em São José. Hoje nós temos lançamento de alto padrão, lançamentos de 4 quartos, que a gente não tinha antes, mas também nós temos uma tendência grande do médio e diminuindo o tamanho dos apartamentos, né? Então, aí, para caber no bolso de quem compra, nós estamos diminuindo o padrão médio e baixo, ele está sendo cada vez diminuído para que caiba no bolso das pessoas. E aí é isso, aí o empresário tem que fazer isso todo dia, se adaptar ao mercado, se adaptar a quem consegue comprar, mas continua em alta nosso mercado e acredito que os próximos anos, apesar das nossas preocupações, principalmente com taxa de juros, reforma tributária e mão de obra, então são 3 grandes preocupações, nós vamos continuar em expansão. Você falou 2026 como um ano
complicado? É complicado por causa da eleição, principalmente? Principalmente. Nós temos um histórico, independente de partidos, né? Que os anos de eleição, eles são fora da curva em termos econômicos, né? A gente sempre vê, aparece dinheiro, Sempre ninguém... foram assim? Sim. Ou Sempre por causa foram. dessa polarização que o Brasil sofre há alguns anos, agravou esse cenário? Eu acho que tudo agravou. A polarização agrava tudo, né? Nós precisamos buscar mais, nós precisamos copiar os japoneses, né? Buscar mais o centro, buscar mais o entendimento. A polarização, eu acho que ela é ruim para todo mundo. Mas nós temos um histórico de ano de eleição, principalmente eleição a nível nacional, que se muda a economia, né? Aparece dinheiro de onde que não tem, né? Então, isso é ruim para o mercado, né? Isso provavelmente vai acontecer de novo, isso é ruim para o mercado, porque não é o real de todos os anos do nosso dia a dia. E depois tem as consequências disso, né? Mas apesar disso, eu sempre, outro dia nós estávamos discutindo na Convap com vários jovens juntos, e é uma grande preocupação, e eu falei, olha gente, nós passamos por Plano Collor, fiscal do Sarney, nós passamos inflação de 80% ao mês, e a construção civil está aí, então nós somos resilientes, né? Constituição Civil, o Brasil, né? E o o Brasil, brasileiro é um resistente, não é um sobrevivente. resiliente, Antes um de tudo, sobrevivente. um forte como... Exato. Então Ele é. eu acho que nós estamos bem. Antes da gente continuar a nossa conversa, eu preciso lembrar que esse podcast tem o apoio da Unital, pós-graduação da Unital. Invista no seu futuro profissional. Maria Rita, já que nós estamos falando da eleição, nas eleições de 2024, a Convap teve até uma participação grande, promoveu o debate, sabatinas, né? Sabatinas com os candidatos, a prefeito. Teve e a cidade teve uma eleição mais polarizada do que nos seus... Pelo menos nas últimas eleições que eu lembro, né? Faz tempo que a gente não tem uma eleição assim tão fight, né? É verdade. O resultado da eleição para você, na sua visão, foi o melhor para a cidade? Qual a sua avaliação e por quê? Para o setor, foi um resultado muito bom, né? Nós temos uma relação excelente com o poder público, de conversa, de discutir do que é melhor para o município. Brinco sempre isso, a gente não ganha todas, porque nós não somos a sociedade, nós somos uma parte dela, né? Mas nós temos uma abertura muito grande. Nós toda a sociedade civil organizada. A Convap está em todos os conselhos, a gente discute muito e briga muito pelas coisas que a gente acredita. Então, para o setor, acredito que foi realmente um resultado muito positivo, porque desde de quando o Felício ganhou a eleição, a gente teve toda essa abertura para discutir. E aí é uma posição... Isso para prefeito. Felício como prefeito na primeira vez lá em 2020. Isso, e depois... Em plena pandemia. A continuação aí com anos. Então, acredito que para o setor foi um grande avanço, sim. Não estou dizendo que se outro não tivesse ganho, que a gente não teria a mesma experiência, né, dessa proximidade, mas ela já acontecia e continuou acontecendo. E hoje nós temos, e aí não é só mérito do Felício e do Anderson, eu acho que isso é um histórico nosso, né, de São José. O empreendedor hoje, ele mudou muito. Então, por exemplo, por que São José hoje é tão procurado? Todo mundo quer vir construir em São José, né? O empreendedor, quando ele vai construir, a primeira coisa que ele vê é que infraestrutura tem a cidade, né? Eu só vendo se tem infraestrutura, né? Que infraestrutura tem a cidade? Mas a infraestrutura é educação. E aí não é só educação pública, né? Hoje nós temos, por exemplo, para São José, nós temos uma migração de uma classe mais alta, né? Nós não temos uma migração mais de classe baixa. São profissionais liberais vindo de São José para cá, com filhos, que quer uma qualidade de vida. Ele quer saber como é a rede de educação, como é a rede de saúde da nossa cidade, como é a segurança da nossa cidade e como é a qualidade de vida da nossa cidade, né? Eu vi uma pesquisa aí da prefeitura, que faz periodicamente, que 98,3% diz que nós temos uma excelente qualidade de vida. Então, é muito alto a percepção do joseense de qualidade de vida. E o empresário precisa disso. Mas precisa também de leis boas, né? De leis claras,
Porque ele precisa de uma segurança jurídica. Então, eu acho que esses prefeitos jovens que estão entrando aí, a gente tem conversado muito com eles, precisa fazer planos diretores que olhem para o futuro, lei de zoneamento que o empresário consiga entender o que ele precisa para construir naquela cidade, né? Claras, iguais para todo mundo, sem jeitinhos. Então, eu acho que isso tudo é que faz São José, as pessoas quererem tanto vir para São José. E que aí a RM inteira precisa entender que é isso que cada prefeitura precisa implementar. Falando de poder público, você foi secretária municipal de obras, secretária municipal de habitação, sem falar dos cargos de diretoria, nas gestões anteriores, gestões do PSDB, na realidade todo um grupo político Sim. que começou naquele processo. Você tem saudade do serviço público? O que a senhora aprendeu, por exemplo, trabalhando na máquina pública e que serve até hoje na sua carreira? Na verdade, eu aprendi muito. Eu sempre falo isso. Eu fiquei 13 anos e meio na prefeitura. Eu podia ter feito 10 pós-graduação que eu não teria aprendido o que eu aprendi lá, né? Tanto da questão de gestão, quanto a própria profissão, mas muito mais da questão de gestão. E todas as áreas da minha vida. Foi, assim, um grande aprendizado mesmo. Não tenho saudades, né? Não tenho saudades. Eu tenho, na realidade, não posso nem falar que tenho saudade das pessoas, porque eu continuo muito amiga das pessoas, saindo para tomar vinho, chopp com as pessoas que eu conheci lá e que são muito próximas, né? Mas eu acho que é uma experiência que todo mundo devia ter, né? E hoje, na realidade, a minha experiência na Convap, ela é muito mais rica por eu ter ficado do outro lado, né? Eu entendo os dois lados do balcão. Eu entendo os dois lados do balcão. Então, muitas vezes o empresário fica bravo. Eu falei, gente, mas tem outro lado lá, né? Não é tudo do jeito que a gente quer. O Kojima, que foi um grande professor que eu tive na prefeitura, ele falava uma coisa assim, quando você está fora, né, na iniciativa privada, você pode fazer tudo que não está escrito. Tudo que não está escrito que você não pode fazer, você pode fazer. Ninguém te proibiu fazer, você pode fazer. No poder público é o contrário, né? Tem que estar escrito que você pode fazer. E às vezes o empresário não, mas não está na lei que você não pode fazer, mas não está dizendo que eu posso também. Então, na realidade, ter participado desses dois lados que me dá a experiência que eu tenho hoje, que eu sou muito grata. Eu ia citar exatamente o engenheiro Ryuji Kojima, que quando eu conheci você muito tempo atrás, não vou nem falar quanto, porque fica ruim para você e para mim gente, também, ruim, né? Mas eu conheci, você trabalhava com o engenheiro Ryuji Kojima. Ele foi uma influência grande na sua formação? Ele foi secretário, vice-prefeito de São José, então, morreu no exercício de mandato, inclusive. Eu era afiliada ao PSDB, mas quem me convidou para ir para a prefeitura foi o engenheiro Kojima. Não foi o PSDB. E, assim, ele foi um segundo pai para mim. Quando ele morreu, eu sofri tanto quanto meu pai morreu. Ele me ensinou não só de gestão, de gestão de pessoas, como tecnicamente. Então, ele foi o grande professor que eu tive na vida. Ele foi, então, o cara que fez o mestrado e o doutorado seu no serviço público. Exatamente. Foi o meu orientador de mestrado e doutorado. É isso aí. Você falou que muita coisa é favorável, conhecer os dois lados do balcão, né? Isso. E o que às vezes dificulta na sua atividade conhecer os dois lados do balcão? Você sabe as dificuldades dos dois lados, sabe inclusive as expectativas dos dois lados, e o que às vezes conflita nisso aí? Conflita muito. Você me conhece há anos, né? Eu sou uma pessoa que eu falo o que eu penso, né? Sim. Sua franqueza é uma das suas características mais importantes e melhores. Então, eu acho que por isso eu não tenho esse lado negativo, porque todo mundo sabe que eu vou falar o que eu penso, entendeu? Então, eu vou falar mesmo. Aprendi com o tempo a falar de maneira diferente o que eu penso, né? A gente, quando é mais jovem, a gente fala impulsivamente. Aprendi a falar de maneiras diferentes o que eu penso e aprendi com o Kojima. Você pode falar o que você quiser, depende de onde e do jeito de falar, né? Então, eu aprendi isso. Então, hoje, eu continuo falando o que eu penso, mas de maneira diferente. E eu acho que se as pessoas me conhecerem desse jeito, não me põem em saia justa os dois lados. Isso é muito bom.
Muito bom. Agora, vocês falam também de lei de zoneamento. Nós estamos num processo, inclusive, de mudança, de revisão de lei, mudança de lei de zoneamento, está em processo, inclusive, com audiências públicas. O que precisa mudar na lei de zoneamento, segundo as construtoras, e como chegar lá, para que haja uma lei que tenha o investidor e a qualidade de vida? Como é que une as duas coisas nesse processo, que às vezes é meio... Muita gente acha, não, se for para um lado, só beneficia o investidor. Se for para um lado, o outro lado restringe o investimento, mas beneficia a qualidade de vida. É possível um consenso nessas questões? Eu acho que hoje nós temos um consenso. Essas coisas que está fazendo a audiência pública agora, tem mais uma dia 29 na Câmara, Isso. são só mudanças pontuais. Eu vou te falar uma que às vezes é polêmica, porque nós temos a outorga onerosa do direito de construir. E ela hoje, e a gente pretende que a partir do ano que vem, quando a gente comece a discutir novamente o plano diretor, a gente mude isso, ela é em função do IPTU. Então, o que aconteceu? Quando sobe a planta genérica de valores, ela subiu de uma vez 30%, 40%. Ela já é alta, ela não é baixa. Então, a gente teve, quando subiu há 2 anos atrás, a gente teve um desconto de 30%, porque o IPTU subiu 30% de uma vez só. E uma das coisas é voltar esse desconto, porque ele precisa... mexeu na planta genérica de valores, ele tem que mexer de novo. E algumas coisas pontuais que a prefeitura está fazendo, que viu, que você vai vendo na hora de aplicar a lei, que algumas coisas estão impedindo, né, a aprovação de projeto, que é a própria prefeitura que está fazendo. Então, são medidas bem pontuais. Mas a partir do ano que vem, a gente começa a discutir novamente plano diretor e lei de zoneamento, né? Primeiro plano diretor, depois de lei de zoneamento. Eu acho que o empreendedor mudou muito. É o que eu estava falando. O empreendedor hoje, ele sabe que se ele fizer um prédiozinho que não tenha nada de lazer, que não tenha nada disso, ele não vai vender. Não vende. Não vende. Né? Se você fizer hoje um apartamento em São José sem varanda, eu acho que você não vende. Então, eu acho que o empreendedor entendeu que tem que ter qualidade. Só que você tem que ter um equilíbrio nisso, né? Às vezes eu brigo com o Manaro. O Manaro tem muito... o Manaro, o secretário de Planejamento e Urbanismo, ele tem muito a questão ambiental, né? Ele veio da área ambiental. É a formação dele. É a formação dele. E nós já temos uma lei muito focada no ambiental. São José é a única cidade que tem tantos itens de sustentabilidade. Hoje, para fazer uma casa, eu tenho um critério de sustentabilidade para atender de até 70 pontos. Eu vou fazer um prédio, já é 150. Então, assim, que são coisas... de economia de energia, de plantio de árvores, de manter árvores já plantadas, de várias coisas que a gente já é obrigado a fazer e que o empreendedor faz sem reclamar hoje, porque ele entende que isso é necessário. Então, eu acho que o empreendedor hoje, ele também é diferente, ele também quer uma cidade com qualidade de vida, porque São José vende muito em relação às outras cidades, porque tem qualidade de vida. Então, hoje, o empreendedor entende isso, com raras exceções. Isso é uma coisa que ajuda ele no negócio, né? Exatamente. Nós temos... É um vetor importante para o comprador. Para o comprador. E se é para o comprador, ele precisa pôr no empreendimento dele. Senão, ele não vai vender. Então, eu acho que hoje isso já não é aquela coisa dicotomia que era no passado. É o poder público contra o empreendedor. Né? Todo mundo está querendo mais ou menos a mesma coisa. Lógico que cada um com os seus interesses. Não e tem com como. que viés, com que visão, com que tendências a Convap entra na discussão do plano diretor no ano que vem? O que precisa ser mais interessante na cidade para a cidade crescer de uma forma sustentável? Eu acho que nós não precisamos mudar muito o nosso plano diretor. Estava discutindo isso com o Anderson ontem, por incrível que pareça. Eu acho que a gente não precisa mudar muito. São José já tem um caminho, que é o caminho de qualquer cidade hoje. Verticalizar onde já tem infraestrutura, não deixar a cidade espraiar. Perder a mão da cidade. Isso. O que acontece em cidades hoje? Buenos Aires hoje é considerada uma cidade insustentável, porque ela foi se espraiando. O que acontece? Você vai lá na ponta, que aconteceu antes com uma lei em São José que só permitia 8 andares. O que acontece? A cidade vai espraiando. Aí você vai lá na ponta da cidade e faz 2 prédios. As pessoas mudam para lá.
Principalmente que você vai para a ponta, você vai fazer de mais baixa renda. As pessoas precisam de escola, que lá não tem, de UBS, que lá não tem. Elas precisam de transporte público, elas não têm acesso a shopping, a cinema. Então, você vai espraiando a cidade, ela vai ficando mais cara e ela vai ficando menos humana. Então, você precisa... Aumenta o custo para todo mundo, né? Para todo o mundo. poder público, que precisa levar a infraestrutura, para o empresário, que precisa acompanhar isso. Então, você vai levar... E para o cidadão. E para o cidadão. E aí, então, nós já temos essa legislação, né, que traz a verticalização para onde tem infraestrutura, né, e onde não tem infraestrutura você vai fazer loteamentos, porque aí o loteamento ele tem áreas públicas para depois você fazer escola, para depois você fazer tudo. Então, nós já estamos nesse caminho correto. O que eu acho que a gente precisa resgatar alguns bairros de São José. Por exemplo? Eu fico pensando sempre, por que o Jardim Paulista não é verticalizado? Ele é quase do lado do centro. É um bairro excelente, é um bairro com um shopping ali. Por que ele não é verticalizado? Porque demorou muito. Então, eu acho que hoje o poder público tem que investir em algumas coisas no Jardim Paulista. Uma delas, por exemplo, na minha opinião, a outorga lá tem que ser menor. Porque se a gente não resgatar o Jardim Paulista, ele vai virar a Vila Maria. Hoje, se você faz na Vila Maria, você não vende. A gente espera que com a duplicação da Sebastião Gualberto e tudo ali, a gente consiga mudar esse panorama para a Vila Maria. Mas a gente precisa pegar esses bairros e a gente precisa... O poder público precisa fazer alguma coisa. E uma delas, na minha opinião, é diminuir a outorga onerosa para que as pessoas queiram construir lá. Porque o que aconteceu, por exemplo, eu moro na Vila Ema, adoro a Vila Ema. O que aconteceu na Vila Ema? Ela ficou 10 anos sem poder verticalizar. Se ela ficasse mais 4 anos, ela morria. Porque, na realidade, as pessoas vão ficando mais velhas, as pessoas compram menos, porque estão mais velhas, compram coisas diferentes, e aí o comércio vai saindo. O comércio estava saindo, os restaurantes e bares estavam saindo da Vila Ema e iam tudo para o Aquários, porque é onde as pessoas estão indo. Né? Agora, você vê, permitiu a verticalização, então, vários prédios estão sendo feitos e voltando vida para a Vila Ema. E alguns bairros, o Jardim Paulista é um deles, não é que você tem lugares vazios, é que a gente fala que você vai criar lugares vazios, que é você comprar 2 casas mais antigas, 3 casas mais antigas, né? Então, aí eu pego o Jardim Paulista, a própria Vila Industrial, por tudo que você tem na Vila Industrial e pela proximidade com o centro, ela tem pouca verticalização. Você vai para a região sul, que é muito mais longe, né? Ela é completamente verticalizando. Então, eu acho que o plano diretor vai ter que cuidar desses bairros aí, né? Pensar como fazer. Nós fizemos, isso aí é uma coisa de todas as cidades, né? Uma grande revitalização no centro. A nossa revitalização, na minha opinião, ela veio um pouquinho atrasada, porque hoje as pessoas já não querem morar no centro. Né? Então, a gente está fazendo um monte de coisas no plano diretor. Por exemplo, no centro não tem outorga onerosa. Você pode até construir apartamentos com menos vaga. Você acha que esse processo de valorização do centro ele vai conseguir dar efeito? Porque, na realidade, foi isso mesmo. Foi feito um investimento, mas não gerou tanto movimento do investidor, do cidadão. Porque passou muito tempo. Estava conversando isso com o prefeito de Jacareí. Foi, inclusive, dar uma palestra lá. Jacareí, o jacareiense, ele ainda quer morar no centro. Então, eu falo, você está pegando, porque ele vai fazer agora uma revitalização do centro, você está pegando a hora certa, porque as pessoas ainda querem morar. E isso está acontecendo no centro de todas as cidades de médio tamanho para cima. Você vê, São Paulo foi deixando, hoje, vai se fazer uma revitalização lá, mas vai se gastar bilhões para fazer, né? Você vai levar todo o governo do estado para o centro, a habitação popular para o centro, mas que custa bilhões. Se você fizer isso no momento certo, vai te custar muito menos, né? A nossa revitalização não custou barato do centro, mas eu acho que a gente já está começando a ver algumas... meu escritório é na Nelson Dávila, por exemplo. Eu vejo muita mudança na Nelson Dávila já. Muito comércio se revitalizando, prédios aparecendo, prédios novos. Então, eu acho que é mais devagar. Do que se você estiver fazendo quando ainda as pessoas ainda querem morar no centro, né? É que cidade é uma coisa dinâmica, né? Uma estrutura dinâmica. Você tem que sempre acompanhar o processo, acompanhar a tendência e medindo a pulsação para você poder fazer a interferência. Exatamente.
Exatamente. Maria Rita, nós vamos chegando no final do nosso papo. Nosso papo demora de 40 a 50 minutos, nós estamos indo, mas daqui a pouco a gente chega no final. Você foi um monte de coisa, né? Eu li no seu currículo e deixei coisa de fora, você me puxou a orelha lá, eu estava na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, né? Realmente, o seu currículo é extenso pra caramba. Você hoje é uma mulher realizada? O que ainda falta pra você fazer na sua vida que você fala, putz, eu quero fazer isso? Tirar férias, você falou pra mim que você quer, mas não consegue, né? A gente estava conversando lá antes da entrevista começar, você falou, eu quero tirar férias, mas não dá certo. O que falta você fazer, Maria Rita? Cara, eu sou uma mulher realizada. Eu tenho 65 anos, eu tenho 2 filhos maravilhosos que estão cuidando da vida deles, né? Viajei talvez menos do que eu queria, mas também hoje eu consigo fazer tudo que eu quero, né? Você falou que só falta uma viagem para Goiás velho. Mas que já está marcada, né? Eu quero ver a posição do fogaréu. Eu gosto muito de viajar pelo Brasil. Mas assim, tenho muitos amigos e amigos de muito tempo, porque os amigos para mim são muito importantes. Tenho uma família enorme que eu visito sempre, né? Profissionalmente, eu cheguei até muito aquém. Eu nasci lá, como você disse, em Ervalha. Eu nasci na roça, eu plantava milho, café, ajudava meu pai a apanhar café. Então, assim, nunca pensei que eu fosse vir para São José. Família de quantos irmãos? A minha mãe teve 17 filhos. Caramba! Isso. Então, nós somos 11 hoje ainda, né? Mas, assim, eu tenho... são 70 entre sobrinhos, netos e sobrinhos bisnetos, são 70. Então, eu só não consigo me ver parando de trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de trabalhar. Como eu disse, na hora que a gente aprende, a gente não pode parar de trabalhar, né? Essa é uma boa lição. Eu gosto muito de trabalhar e as pessoas falam, nossa, você não vai se aposentar nunca. Então, enquanto eu conseguir, eu vou trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto do que eu faço e acho que tenho muito para oferecer ainda. Mas, assim, de verdade, não tenho sonhos não realizados. Eu sou uma mulher muito realizada, tanto que eu brinco com meus filhos. Se eu morrer, pode pular. Viveu e foi feliz. Bom, vou anotar aqui também, porque eu também estou procurando. A gente já passa dos 18 anos, a gente começa a procurar, né? O que vai escrever na lápide, né? Mas eu vou anotar essa é uma boa tendência. Você estava me falando que quando você, da sua de Ervalha, nós estávamos brincando antes da entrevista começar, de tomar café com rapadura, né? Isso é coisa de roça. Eu também adoro tomar café com rapadura. Quando eu visito a minha terra, tomo sempre. Eu lá, aliás, eu gosto de todas as coisas de lá. Eu gosto de uma cachaçinha com boa mineira, né? Adoro uma cachaçinha. Adoro café de rapadura e um monte de comida de milho, que a minha região, por incrível que pareça, eu sou mineira, eu fui conhecer pão de queijo em São Paulo. Mas que coisa! Não tinha pão de queijo na minha infância. Se os embaixadores mineiros souberem isso, vão caçar a sua cidadania. Não tem pão de queijo na minha região. Mineiro defende pão de queijo. Às vezes eu falo assim, eu não gosto tanto assim, eu sou crucificado. A minha terra era tudo de milho, então eu gosto tudo de milho, de broa, de pamonha, de mingau de milho verde. Era muito isso, não tinha pão de queijo na minha infância. Mas tinha café de rapadura, aliás, era tudo de rapadura. É uma delícia, rapadura. É uma delícia. Maria Rita, obrigado pela nossa conversa. Antes da gente terminar, eu preciso avisar novamente que esse podcast tem o apoio da Unital, pós-graduação da Unital. Invista no seu futuro profissional. Se você tem algo que faz a diferença na sua carreira, é ter pós-graduação. E a Unital oferece tudo que um profissional precisa. Se quer saber mais, acesse o link que está aqui embaixo e as inscrições já estão abertas. Maria Rita, antes da gente terminar, você falou de amigos, né? Que a vida sempre é interessante por isso, né? A gente vai conhecendo gente, conhecendo novas experiências. E você sempre foi uma pessoa muito franca. Na política, a política te deu mais amigos ou te afastou de amigos? Por incrível que pareça, mais amigos. São pouquíssimos, talvez por ser muito franca e por tomar posições. A gente nunca perde na vida por tomar posições, na minha opinião. Você perde os amigos quando você não tem posição ou não respeita a posição do seu amigo. Então, eu sou uma pessoa, embora eu tenha uma fama danada de ser brava, né? Sua fama? Eu acho que
Eu brinco, eu defendo veementemente as minhas posições. Aí as pessoas acham que eu sou brava. Mas, na realidade, eu acho que a política me deu mais amigos do que pouquíssimos deixaram de ser meus amigos. Aliás, quem deixou não era amigo. Porque amigo, Geralmente é assim. Né? Amigo, a gente não deixa de ser amigo por causa de política, né? Eu acho que esse é o grande problema do Brasil hoje. As pessoas acham que você precisa assumir lados extremos, e que se você tiver de um lado, você não pode ter amigo do outro lado. Eu sempre tive amigos nos lados, não gosto de extremismo, né? Mas defendo minhas posições e tomo posições. Por isso, não perdi amigos por política, não. Quem foi não era amigo. Você acha que o Brasil se pacifica do jeito que está? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, isso aqui perdeu a mão. Mas você acha que vai ter uma pacificação, pelo menos não das lideranças, porque é difícil vê-los juntos, né? Ver lideranças políticas extremas juntos. Mas a sociedade mesmo, né? Porque você precisa conviver, né? Infelizmente... Os corintianos precisam conviver com os palmeirenses, os flamenguistas. Eu sou São Paulina, por sinal. Então nem falei de futebol, porque isso nos divide. Eu acho que, infelizmente, é muito difícil. Porque, na realidade... As pessoas só ficaram tão extremistas em política porque elas ficaram extremistas, né? Hoje você vê no trânsito briga, né? As pessoas brigam e se matam no trânsito. E eu acho que, na realidade, diferentemente do que você falou, eu acho que lá em cima eles se entendem. Porque enquanto as pessoas estão brigando aqui, eles estão se acertando lá em cima e estão jantando todo mundo junto, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ver que... elas é que precisam conviver melhor com as outras pessoas. Esse extremismo nem sempre vem lá de cima. Eu acho que as pessoas lá de cima usam a população para esse extremismo todo. Mas que você, no fim, dá uma olhadinha que todos eles acabam bem. E as pessoas aqui embaixo aqui ficam brigando, né? É igual você pegar... na minha opinião, é mais ou menos igual futebol, tá? As pessoas vão para o estádio, brigam, se matam por causa do time, por causa do jogador, que no outro ano o contrato dele é melhor, ele vai para o outro lado. É mais ou menos na política, assim. As pessoas aqui que ficam brigando. Eles lá em cima mudam de partido, mudam de lado. Então, é a gente como sociedade que precisa pacificar. Bom recado. Recado para um final de programa. Maria Rita, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é muito corrido. Eu sei que você desmarcou uma reunião para estar aqui. E a casa está sempre às ordens, se quiser fazer suas considerações finais, já que você faz debate faz sabatinas e debates lá na Convap, fique... Mas eu vou agradecer muito o convite, adorei, né? Passou super rápido, né? Nem parece que a gente falou aí por 50 minutos. E parceiro sempre, colocar a Convap à disposição também do Vale, está lá o nosso espaço, também estamos à disposição na nossa parceria. Obrigado. Esse foi Líderes, o podcast de O Vale, que entrevista pessoas que são notícia na região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, na área de economia, negócios, política e tendências. Acompanhe a gente. Mês que vem tem mais. Obrigado. Pós-graduação Unital. Invista na sua carreira.